Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito de depressão. E dentro daquela proposta de sempre trazer a prática, não só a teoria, hoje temos uma pessoa que vai compartilhar conosco a experiência dela de superação na luta contra a depressão. Vamos ver se ela já entrou aqui para eu convidá-la. Olá, Tiago, tudo bem? Essa pessoa vem diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, a Cidade do Sol. E ela vem compartilhar conosco a superação dia a dia nessa batalha contra a depressão. Oi, Sônia, tudo bem? Como está a Noruega? Frio? Aqui está bastante quente. A nossa convidada já acenou conosco. Seja bem-vinda, Márcia Freire. Ela é coach de inglês, ela é professora de inglês, ela é tradutora, ela traduziu meu livro de português para inglês na Amazon. Tudo bem, Márcia? Que prazer ter você aqui conosco. Pois é, muito feliz também, né? Eu estava aqui contando para o pessoal um pouquinho, né, de você, que você criou um método de inglês, né, para bebês. Você tem o seu canal também. Isso, exatamente. Na verdade, eu desenvolvi duas metodologias, uma para adulto e depois a de crianças, né? Tá aqui o meu garoto propaganda aqui atrás, ó, o Bernardo. O netinho, né? Melhor garoto propaganda que poderia ter. Exato, tá aqui Mas, ele. Márcia, que bom ver você sorrindo, né? E nós vamos falar de depressão sorrindo. Agora que passou, dá. Mas Agora que passou, você sabe, Márcia, tem um tipo de depressão que é muito interessante, que acho que as pessoas talvez não conheçam, que se chama depressão bipolar, que as pessoas sorriem, as pessoas ficam naquela compulsão por sexo, por jogos, por compras, e naquela agitação, naquele pensamento acelerado, e no outro dia a pessoa fica prostrada. Então, são altos e baixos, e quem vê a pessoa sorrindo fala assim, não, mas a pessoa tem bom humor, a pessoa é ativa, né? A pessoa gosta sim. de esportes radicais, e no outro dia a pessoa está prostrada. Então, existe esse tipo de depressão que se chama depressão bipolar. E essa depressão é uma das piores, Márcia, porque precisa de remédios para estabilizar o humor. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa naturalmente risonha, né? Eu gosto muito de rir, normalmente eu estou de bem com a vida, eu puxei o senso de humor do meu pai, tinha um senso de humor bem apurado, então eu gosto de fazer as pessoas rirem, gosto de, assim, modéstia à parte, onde eu chego, normalmente as pessoas se animam, porque eu procuro, normalmente eu tenho um astral, uma energia boa, mas quando estou no processo de depressão, muda tudo. Assim, e quem me conhece, só de olhar para mim já sabe que eu não estou legal. Então, e como que você percebeu que era depressão? Você teve um diagnóstico médico? sim, tive.
E assim, a minha história com a depressão, ela começa com o meu nascimento, na verdade. Olha que incrível, né? Eu já nasci com esse fantasma. Por que eu falo isso? Porque minha mãe sofreu de depressão quando eu sou a filha mais velha de 4, né? E, e ela passou meus primeiros 3 meses de vida, minha mãe praticamente não teve contato comigo. Segundo meu pai, né, naquela época, ela tinha me rejeitado. Não era rejeição, já era depressão. Mas imagine que eu tenho 54 anos hoje. Há 54 anos atrás, alguém falava em depressão? Não, muito menos Alguém em falava? depressão pós-parto, não era nem conhecida. Exato. Então, a minha história pessoal, ela se confunde com a depressão. Depressão, propriamente dita, essa palavra só passou a fazer parte do meu vocabulário, e eu só comecei a entender o que era depressão aos 17 anos de idade, mais ou menos, 16, 17, quando minha mãe teve uma outra crise de depressão e ficou aquela depressão que eu já passei também, né? Que você fica sem conseguir levantar da cama, que você só tem sono, você não reage, você não tem energia para nada, você só dorme. E aí, naquela época, né? Aí já uns 40 e poucos anos atrás, também muito pouco se sabia, mas já havia alguma coisa, né? Eu já tinha passado, graças a Deus e ao meu pai, né? Que sempre estimulou a gente a ler bastante. Então, eu sempre fui muito curiosa e comecei a pesquisar para ver se eu conseguia achar resposta para minha mãe. Eu queria ajudá-la, eu não sabia como. Eu era mais velha e eu via ali, né, o casamento acabando, literalmente, indo pelo ralo. Eu sabia o quanto era importante para a família, né, que a minha mãe se levantasse. Para você ter uma ideia, Alice, até ir buscar resposta no espiritismo, porque uma vizinha disse que era um espírito que tinha se apoderado. Um Então, assim, encosto, é muito comum. naquela época, quando alguém ficava daquele jeito, estava bem, bem, como minha mãe, de uma hora para outra, não conseguia levantar da cama. Para o meu pai era frescura, preguiça. Para ela, coitada, ela não sabia o que era, né? Ela não conseguia identificar. Então, eu comecei a pesquisar e aí, por conta própria, eu identifiquei alguns traços e assim, psicóloga, não sei para isso, sou professora, já era professora nessa época, comecei a dar aula com 16. Então, assim, já tinha tido contato com muitas pessoas diferentes, background diferente, isso ajuda. E eu me lembro que eu tirei minha mãe da depressão, mas foi uma terapia de choque. Foi na Como foi a, sorte. Foi na como foi a sorte. minha? Como foi a minha agora, a minha última depressão, eu também saí numa terapia meio que de choque, sabe? Eu levantei minha mãe, ela tinha um espelho enorme dentro do quarto, lindo, né? Aquela dourada, uma dourada, e eu puxei minha mãe para o espelho e falei: olha aí, olha como é que você tá. Foi com essa mulher que meu pai casou? Se você não fizer alguma coisa, ele vai embora, ele vai te deixar. Então você reage. Aí ela melhorou rapidinho. Ela levantou da cama, sabe? Foi uma. Assim, eu não recomendo ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? Funcionou nesse caso específico, mas podia ter dado muito errado. É porque E eu só cada depressão tem um tipo, né? Tem um sintoma diferente, tem um tratamento diferente, né, Márcia?
Tem depressão que só vai ser curada com medicações antidepressivas. Como tem outros graus de depressão que você pode curar com uma ginástica, uma natação, uma música, uma atividade física, uma psicoterapia. É tudo de acordo com os sintomas, né? E o grau de gravidade que a pessoa está. Mas o importante, eu acho, que é procurar uma ajuda no começo. Hoje, que a gente já tem essa informação, né, Márcia? Porque antigamente era só preconceito. A pessoa era desleixada, a pessoa não tinha fé, a pessoa era preguiçosa, né? Porque não havia uma informação do que realmente é a depressão. É verdade. E, Alice, assim, então, respondendo a tua pergunta, eu mesma, eu demorei, na verdade, eu acho que a minha primeira crise de depressão, acho não, eu consigo identificar, minha primeira crise de depressão aconteceu quando eu me separei do pai da minha filha, né? Eu tinha já, o quê? 26 anos. Foi a minha primeira crise de depressão. Bem jovem, não? Muito jovem, mas assim, eu já estava na faculdade, né? Já estava na minha segunda faculdade. Eu procurei ajuda antes de me separar. Eu comecei a fazer terapia, até para poder ajudar a minha filha, que era muito bebê, não tinha nem 2 anos. Então, eu fiz tudo, eu me preparei muito. Foi um processo muito doloroso. Eu fiz 10 anos de terapia, saí da depressão até relativamente rápido, mas eu tinha que procurar entender esse processo, né? Porque já tinha, como eu li bastante a respeito, então eu sabia que já tinha um componente, sabia que era uma doença, sabia que uma vez que ela se estabelece, cura, você tem que ficar, aquela história, orar e observar, né? Então você tem que ficar vigilante constantemente para você não cair na depressão, ela tem sinais. Então tudo isso eu comecei a pesquisar por conta própria e também perguntando e compartilhando com o meu terapeuta, que depois virou meu amigo, né? Normal, depois de 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos a gente acaba virando amigo íntimo ainda, né? De saber tudo da vida um do outro. E é aí quando acaba a terapia, né? Quando você vira amigo do seu terapeuta. Porque aí ocorre a transferência, já não funciona mais a terapia, fica só amizade, né? Exatamente. Então, Mas às vezes uma amizade ajuda mais do que uma terapia, sabia, Márcia? Em alguns casos, uma amizade, uma conversa, um diálogo ajuda mais do que uma medicação e uma terapia. Então, no meu caso, o que aconteceu? Depois dessa depressão, eu tive mais alguns episódios, mas nunca nada muito grave. Eram sempre depressões leves, consideradas hoje, né, pelo que eu já li, consideradas leves. Depressão leve é debilitante? É. Impeditiva? É. Mas como você mesmo disse, você consegue forçando a sua barra, porque você não tem vontade de fazer nada, mas você faz mesmo sem vontade. É aquela coisa, você se autodetermina a fazer. Mas uma vez eu lendo um livro, e esse livro, nem me lembro sobre o que falava, ele dizia que às vezes a pessoa fazia terapia não sei quantos anos, e a causa da depressão era física, era hormonal. Então, que era interessante que todo mundo que já tivesse tido uma fase de depressão procurasse um psiquiatra, para poder, que só um psiquiatra poderia fazer essa avaliação. E eu assim o fiz. Então, eu tive o diagnóstico de depressão fechado com um psiquiatra. Só que, assim, Alice, eu tenho alguns princípios dos quais eu não abro mão. O primeiro é de me conhecer muito bem, de procurar me conhecer muito bem, procurar conhecer o meu organismo e como ele reage, principalmente a fatores externos e especificamente medicamentos.
eu simplesmente não acredito em medicação. Para mim, eu evito ao máximo tomar qualquer tipo de remédio. E eu sempre tive muito medo de que tomando antidepressivos eu me tornasse dependente deles, né? Porque é o que acontece com a minha mãe. Até hoje ela começou com antidepressivos e nunca mais conseguiu sair. Então, eu já tinha esse dado, né? Já tinha um componente hereditário na família. Então, eu conversei com o psiquiatra e eu disse, olha, mesmo que o senhor prescreva, eu não vou tomar, porque eu realmente me sinto muito mal. E eu acho que, ok, é uma dificuldade física, eu entendo que o meu organismo está precisando desse hormônio, está faltando aí alguma coisa, mas o senhor me dê outras alternativas. E assim eu fiz, né? Eu estava numa depressão também leve. Ele disse que a última sessão, nunca esqueci, a última sessão que eu me dei alta, porque ele ia partir, como todo psiquiatra, ele ia partir para medicação, mesmo leve, mas ele ia partir para medicação, passada todo o processo, né, de terapia inicial. E eu acordei assim, muito para baixo, não queria ir de jeito nenhum, mas sabe o que eu fiz? Fui para frente do espelho e usei o conselho que eu dei para minha mãe, né? Me maquiei toda, me vesti como se fosse para uma night, né? Para uma festa e fui para o consultório do psiquiatra. Aí, Vestiu uma aí, armadura de sã, saudável. Ele era muito, muito bacana. Nunca esqueci, não lembro agora o nome dele, isso em Manaus. Aí ele disse, olha, eu já sei, vai ser sua última sessão hoje, né? Eu disse, exatamente, doutor. Ele disse, porque você realmente não vai tomar medicação. Não, senhor. Ele disse, eu tô vendo que você não precisa, porque você conseguiu se arrumar para vir dar conta disso aqui, né? Então, isso demonstra que você conseguiu de alguma forma, né, lidar com essas questões da depressão, mas nunca foi uma coisa isolada, né? Claro que poucas pessoas sabiam que eu sofria de depressão, nunca foi uma coisa aberta, nunca foi velada, mas também nunca foi aberta, principalmente na família. Não se falava em depressão, mesmo com a minha mãe deprimida, né? Não, nunca se tocou nesse assunto. Meu pai, depois, quando entendeu, passou a pegar mais leve, digamos assim. Mas não havia esse entendimento, que é o que acontece com a maioria das famílias, né? Com a maior parte das famílias. Como a gente não entende a depressão, e cada um tem níveis de depressão diferentes, e no meu caso, eu tive depressões assim completamente atípicas. Eu não posso dizer se começo a ficar meio tristinha, de repente eu não tenho mais vontade de fazer o que eu gosto de fazer, eu vou cair em depressão. Não necessariamente. Pode ser, por exemplo, uma outra situação, uma situação de luto. Eu estou muito triste, eu não tenho vontade de fazer nada porque eu estou triste. Eu não estou deprimida. A depressão não é tristeza, né? A depressão, ela tem um sintoma que inclui a tristeza, a melancolia, a apatia, mas a tristeza em si não é a depressão, porque a pessoa pode estar triste, mas não está deprimida, né? Isso. Nesse momento eu estou ainda em luto. Eu perdi meu pai agora, em janeiro. Mas eu saí da depressão. Só que eu entrei em depressão, e dessa vez foi o período mais longo que eu já tive de depressão. Até hoje, dessa vez eu cheguei a cogitar a medicação, tá? Cheguei a pensar em procurar um psiquiatra novamente, e teria feito isso se eu não tivesse conseguido sair, né?
para sair, eu tive que fazer muitas coisas O dessa que que te última. ajudou, o que te ajudou a sair do fundo da depressão? A primeira coisa foi a psicoterapia. A primeira coisa foi a psicoterapia. Porque dessa vez estava mais difícil identificar a depressão. Porque já havia um luto, já havia o luto da separação, uma separação de um último relacionamento, junto com o luto, assim, né? Já havia uma pós-pandemia, né? Já havia um Muitos isolamento, fatores, né? Muita coisa junta. já havia um isolamento, né, muito grande, já havia um medo muito grande de encarar o que estava para vir, né? E uma falta de disponibilidade mesmo, momentânea. Então, em primeiro lugar, foi a psicoterapia. Mas para você ter uma ideia, eu troquei 3 vezes de terapeuta. Nossa, Porque não que os terapeutas não fossem bons. Não. sim. Cada um foi fantástico, mas para uma fase. Chegou uma hora que não funcionava mais. Aquela terapia. Eu sentia, e aí essa questão do autoconhecimento é muito importante, eu sentia, ok, eu não vou conseguir avançar mais do que isso. Eu já consegui o máximo dessa linha terapêutica. Agora eu preciso buscar outra. Dessa vez eu tive que buscar uma terapia holística, eu tive que buscar meditação, eu tive que buscar a natação no mar, que sempre foi um grande refúgio. Só que, olha como é interessante, como a depressão, dessa vez, chegou a um patamar assim muito, muito debilitante, eu cheguei a pensar não em me matar, não em suicídio, assim, né? Eu brinco com as Mas você pessoas, pensou na possibilidade de sumir do mapa. eu só pensava nisso, em desaparecer. E como eu estava com medo e estava isolada das pessoas, estava com medo de chegar perto das pessoas, até por conta da pandemia ainda, então eu comecei a nadar sozinha, coisa que eu não costumo fazer, nunca gostei de fazer. Mas pela situação, Uma forma inconsciente de provocar um acidente que pudesse te tirar fora do mapa, né? não, eu cheguei literalmente a pensar várias vezes, eu vou ficar nadando aqui, nadando até não aguentar mais e vou nadando, né? Então, assim, era uma forma, né, é uma maneira de suicídio, né? O mar, então, seria Sim, a ferramenta, né? Quando eu percebi isso, esse pensamento, seria uma eu, forma de sumir do mapa sem assumir que foi você que decidiu, colocando a culpa numa situação de perigo que é o mar, né? Aí o mar ia levar a fama. ia ser mais um acidente, só que não, né? Enfim, então eu tive que parar de nadar. Até por orientação, fala, não, peraí, você não pode, tá perigoso aí. Porque o que acontece com, pelo menos eu vou falar da minha depressão, especificamente, o que acontece quando eu estou deprimido? Eu entro num loop, simplesmente, e isso eu já li muitas vezes, né, relatos dizendo que depressão é você no passado. Então, aconteceu alguma coisa lá atrás que foi muito impactante, que foi muito pesado, e inconscientemente você ficou preso a esse episódio. E junto deles você traz, a sua mente traz outros episódios
que vão somando aí. Quando você vê, você não consegue pensar em nada que saia disso. Então, tudo fica negativo. Essa é a depressão reativa, né? Que ela está vindo de uma situação, seja Isso. um trauma ou uma situação que você perdeu uma pessoa, né? Então já é uma depressão reativa, não é uma depressão muito, muito, muito profunda. Mas é muito debilitante. E assim, Sim, eu não conseguia dormir, eu nunca tive problema, né? Normalmente as minhas depressões, eu dormia pra caramba dessa vez, eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir hora nenhuma. E o impacto no cérebro de não conseguir dormir, você fica irritado, você não consegue se concentrar, você não consegue produzir, e aí você entra num círculo ainda mais vicioso, porque você não dorme, aí você se sente mal, porque você não consegue trabalhar, aí você não trabalha, aí você não dorme porque você não trabalha, e você fica nessa. E, nossa, não mas tem saída. você tentava dormir ou você tinha medo de dormir? Medo de perder o controle quando você dormisse? Não, eu dormia, até dormia, mas eu acordava como se tivesse acabado de fechar os olhos. Eu tinha pesadelos horríveis, eu acordava várias vezes durante a noite. Nesse caso específico, por isso que eu parti para uma terapia holística, eu via luzes no meu quarto, né? Eu sentia presença, eu ouvia barulhos, então, eu tenho, né, uma conexão muito forte com meu pai, então tinha essa questão também Espiritual. espiritual, tinha um componente espiritual também muito forte, uma ligação muito forte, e eu não tinha medo, não, não tinha medo. Eu senti, por conta do luto, né, eu senti muita raiva, né? A raiva era mais forte do que o medo. A Depois eu raiva, a raiva é necessária no processo de luto, né, para você aceitar. Ela vem fiquei, antes da aceitação, né? Então é normal você sentir raiva, é normal você negar também, para depois você vir para a raiva, né? eu sentia muita raiva, não sentia medo, mas depois eu passei a sentir pavor, né? Depois dessa fase de querer nadar até, eu comecei a ficar apavorada com tudo. E aí eu pedi ajuda de alguns amigos. Então, nos finais de semana eu não ficava sozinha, avisei os meus vizinhos de onde eu moro aqui. Então, olha, se der 10 horas da manhã eu não abrir a janela, minha porta está sempre aberta, me chama, né, me força a levantar. Então, assim, eu criei uma rede, né, De procurei, apoio. mas me expondo, né? Até na minha atividade profissional como professora, esse ano, eu perdi muitos alunos porque eu não conseguia manter, né? Os alunos estavam acostumados, e inclusive o trabalho que eu tinha feito para esses alunos era junto com o meu ex-marido. Então eu tinha que continuar trabalhando com ele, imagina. Foi muito, muito difícil. Então a raiva também era ainda maior, né? De você estar Imagino. se submetendo a essa situação, a vontade que tinha, sai para lá, sai da minha aba, mas tinha que estar aqui, ok, fingindo que estava tudo bem. Então isso me fez muito, muito mal, né? Esse processo e foi piorando. Então eu tomar consciência disso. Então, chegou uma hora que os alunos não estavam entendendo, mas você não está mais conseguindo, você não está fazendo isso, mas está faltando isso. Eu esquecia, porque eu não dormia, né? Então, eu esquecia.
que eu tinha que, o que eu tinha, os combinados, eu esquecia, né? É uma E forma aí, inconsciente de boicotar o próprio trabalho, porque justamente tinha uma pessoa que não era interessante estar ali, né? naquele Então, momento, é o verdade. esquecer é um ato falho, inconsciente, para você não estar ali presente, porque você não quer estar ali presente. Então, o teu inconsciente manda. Não adianta você querer agir com a razão, porque a gente sabe que as emoções, elas comandam, né? É. E mais uma coisa, eu era muito, sou, né? Quem verificar aqui esse canal vai ver que eu sou uma ativista, politicamente eu sou muito ativa. E principalmente depois das últimas eleições, né? Que nós tivemos, depois dessa polarização, eu acabei me engajando mais ainda na política, no debate, na militância política. E eu perdi meu pai para a Covid em Manaus, em janeiro, no meio de que quem não sabe o que aconteceu em Manaus viu na CPI agora, né? Sim, Pôde acompanhar muito agora. triste, muito triste. É Então uma vergonha, uma vergonha. eu não conseguia assistir mais, eu não conseguia ver mais nada de política, eu não conseguia ouvir o nome do presidente, do nosso presidente, que a vontade que me dava era de trucidá-lo. Então, Mas assim, não é só você. não, eu continuo com essa vontade. Não vou mentir, mas eu acho que é saudável. Mas na época não era, não. Era uma coisa assim, meio patológica mesmo, me fazia mal, né? E o que eu fiz? Eu saí de tudo, eu saí de todos os grupos, eu deixei de. Eu tirei a televisão da sala, sabe? Eu saí, realmente, eu fui me blindando para. Mas eu acho que essa atitude foi muito boa, porque você se protegeu das coisas que poderiam ser um gatilho, que poderiam te prejudicar, né? Então, você fez muito bem, você tirou os gatilhos para você não ser mais atingida, para você conseguir viver a sua fase de luto, né? De uma Isso, forma foi. mais tranquila, né, Márcia? Eu entendi também, Alice, finalmente, que assim, as outras crises de depressão que eu tive anteriores, que foram antes da pandemia, eu tive mais duas bem impactantes, né? Quando meu neto nasceu, 5 meses depois, por questões, né, com gatilhos familiares, e depois quando eu tive uma perda muito financeira, né, impactou a ponto de pensar, repensar se era isso mesmo que eu ia continuar fazendo, o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu lembro que eu falava, acho que eu estou tendo uma crise de meia-idade. Minha última crise de depressão antes dessa aconteceu há uns 3 anos atrás. Então, assim, minhas crises de depressão sempre passaram muito, né? Mas essas duas últimas, ficou claro agora, nessa última, comparando, que o que me fazia levantar muito rápido era o fato de que quando eu percebia que estava deprimida, eu corria para a casa do meu pai. E lá eu tinha todo o suporte, todo o apoio emocional, E né? se E eu não recarregava, né? Então, rapidamente eu me levantava. Dessa vez, eu não tinha meu pai. E não tinha para quem correr, literalmente. Como referência, como suporte, como apoio emocional, não tinha ninguém aqui próximo, né? Então, eu realmente foi a terceira terapia, né? E a terapeuta é minha amiga pessoal, a última
que eu também me dei alta. A gente fez poucas sessões, acho que 2 ou 3, ela usou só a inteligência emocional. Ela disse, olha, você está com um comportamento assim, assim, assim. E isso não é legal. Você vai ter que decidir se você vai continuar, vai querer continuar com esse tipo de comportamento assim, assim, assim. A escolha é sua. E aí caiu a minha ficha. Eu falei, opa, peraí, essa é comigo, vai que é tua. Deixa que eu vou me apropriar, eu vou sair dessa. Ela mexeu no meu brio de alguma forma, Faz né? parte da terapia. E é É, justamente nesse estágio que a pessoa que está fazendo terapia foge e vai procurar outro terapeuta. mas no meu caso, eu não fui procurar o terapeuta. Na Então, verdade, funcionou, funcionou. eu resolvi, eu recebi a visita de um amigo, e olha como Deus é tão maravilhoso, que esse amigo que veio, que já estava programado vir para Natal, que ele está querendo mudar para cá, mas ele queria conhecer Natal, e a gente já tinha combinado que ele ficaria comigo na minha casa. Apesar dele ser casado, a casa é pequena, mas a gente fez um arranjo que, né, era companhia e para também referência para ele conhecer a cidade e tudo. Alice, ele chegou e ele, na verdade, eu nunca tinha convivido com ele assim tão intimamente, mas o pai dele era um dos melhores amigos do meu pai. Então, e ele Bem está cada dia mais próximo. ele está cada dia mais parecido com o pai dele. É como se eu estivesse vendo. E o pai dele é minha referência de adolescência. Então, quando ele chegou e começou a falar comigo, parecia que eu estava vendo o pai dele e, consequentemente, o meu pai. Né? Então, ele se fez presente de outra forma. Meu pai se fez presente dessa vez de Porque outra você forma. projetou nele, né, essas figuras e para você foi bom, porque ele foi uma figura benéfica, né? Ele te Sim, ajudou, te fazendo companhia, né? sim, sim. Conversando. E aí, assim, ele foi embora agora, dia 4, ele ficou um mês, né? Agora, ontem, na verdade, ele foi embora. Já foi difícil dormir. Eu acostumei já, né, ter alguém aqui, mas eu tô consigo fazendo o que eu tenho que fazer, né? A minha atividade física, sigo fazendo as meditações, fazendo, e o acompanhamento, claro, terapêutico, só que holístico, só que dessa vez, uma vez por mês, né? Não é aquela coisa mais de toda semana ou a cada E você tem 15. sorte, Márcia, que aí em Natal tem muito sol, né? E o sol, ele é muito importante na depressão, porque um dos hormônios que fica debilitado na depressão é o serotonina, e ele é produzido com o sol, com a luz solar na glândula pineal, né? Por isso que é importante a pessoa tomar sol sem boné, sem touca, né? E aí, Natal é maravilhoso, né? Então, o serotonina com certeza está estabilizado, porque você pega sol, você nada, você faz atividade física regular, né? Na luz solar. Todo dia. Eu nado todos os dias. Na verdade, eu tiro um dia na semana. Mas, assim, a natação em si é um esporte solitário. Então, eu nunca imaginei que eu iria me adaptar, individual e solitário, me adaptar à natação. Eu já pratiquei natação adolescente e não gostava muito. Mas eu faço parte aqui em Natal do grupo do Negro. E nós somos como uma grande família, Alice. Que Então, bacana. a gente não só nada no mar, a gente nada, a gente brinca, a gente conta piada, a gente faz aniversário. Então, e tem esse senso, ó, de comunidade, essa coisa de família mesmo. Domingo, por exemplo, só para você ter uma ideia, domingo passado eu
estava saindo do mar, aí tinham 2 colegas que eu conheço já, cumprimentei, tinha um rapaz que eu nunca tinha visto. Aí eu perguntei, e aí, tudo bem? Ele, tá, mas podia estar melhor. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu tô vindo da Zona Norte e esqueci meu flutuador, não vou poder nadar. Eu falei, não, por isso, vai com o meu. Ele falou, mas você não já está indo embora? Eu falei, tô, mas deixa aí. Quando você terminar de nadar, deixa aí com o seu João do Coco, que é quem cuida das nossas coisas, que amanhã eu pego. Também faz Jura? parte da família, né, Márcia? Sabe? Aí, essa semana eu troquei de bolsa e chego lá para nadar. Putz, seu João, esqueci meu óculos. Tem algum óculos aí? Tem. Eu digo, é o óculos da Covid, é o óculos comunitário. Álcool, por favor! Porque sempre alguém esquece, e às vezes não é alguém que frequenta ali, que é do grupo, sabe? Às vezes um turista ou alguém que foi uma vez e não vai mais e acaba esquecendo. Ele faz sempre a chamada no grupo, olha, achados e perdidos, pé de pato, óculos, touca, mas Considere uma acaba, boa ação. mas acaba ficando lá com ele às vezes, então às vezes ele tem um óculos sobrando que não é dele, que ele não nada, mas que serve, né? Então assim, é uma turma. E é tão engraçado que a gente brinca que dificilmente a gente se reconhece quando se encontra em outro lugar. Uma das nadadoras é minha amiga e precisou, há uns anos atrás, logo que eu comecei a nadar, de ajuda com o filho, no inglês. Aí nós marcamos, eu tinha uma sala na época, eu parada na frente do Né? E depois você, arrumada, a pessoa já não te reconhece, é bem comum mesmo. Mas, Márcia, eu acredito que a natação, agora que você está melhor, né? Você voltou a nadar, né? Sim, estou nadando. E aí também, o que me ajudou a voltar a nadar foi um amigo, o Marcos Bressler, que estava chegando aqui e também estava passando por um processo complicado de vida, né? Problemas pessoais. E eu disse, ele querendo nadar no mar, eu digo, vamos. A gente segura um na mão do outro, ninguém larga a mão de ninguém. Então, quando eu não puder, você me puxa, quando você não quiser, eu lhe puxo, e fizemos esse pacto, e foi muito legal, assim, ajudar o outro. Eu acho que o que eu aprendi da depressão, pelo menos a minha depressão até hoje, é que quando você consegue tirar o foco de você e colocar no outro, fica mais fácil, Isso é né? muito Então, assim, importante que você está falando, é bem importante. Porque é um dos porque fatores que mais ajuda, né, Márcia? você se sentir útil, você puxar alguém, né? Então, quando você Socializar. porque a depressão ela te isola, né? A depressão ela te tira do convívio das pessoas. Então, é por isso que para mim era o fato de voltar para Manaus, de estar com meu pai, rapidamente eu levantava, né? Então, se você não tem essa linha de suporte, eu tive uma outra situação, Alice, que eu ajudei um rapaz que ele chegou a tentar o suicídio. Ele chegou a tentar, na verdade, ele não chegou a tentar realmente contra a vida dele, porque eu e a esposa dele estávamos ligadas de olho o tempo todo, monitorando ele. Quando Ele ela já ia tinha trabalhar, dado sinais, então. ele estava muito deprimido e assim,
estava muito, muito complicado. Ele havia uma possibilidade. Ele chegou a comprar veneno, ele chegou a ir para a ponte, ele chegou a calcular tudo, ele ia tomar o veneno e se jogar da ponte, para Meu ter certeza Deus. que ele não iria sobreviver, né? Era um rapaz muito jovem. Mas eu fiquei ligando para ela e ela ficou ligando para ele. A gente ficou uma. Eu tentava, chamava ele não atendia, ela tentava, até que chegou uma hora que ele atendeu. Depois ele me disse, ele não disse para ela, mas ele confessou para mim que ele estava na ponte já. Mas não teve coragem quando ouviu a voz dela, né? E aí eu falei para ele, cara, eu posso te ajudar porque eu já passei por isso. Vamos nadar. A mulher dele falou, você tá maluca? Você vai levar uma pessoa suicida, um suicida para o mar? Eu falei, é lógico que ele vai se matar, agora que ele vai morrer mesmo. Ela disse para mim. Eu falei, não, você vai ver que não. O suicida, ele não quer morrer, ele quer que a dor acabe. É diferente. E quando chega no mar, ou ele respira ou ele morre. Então ele vai ter que respirar. Ele vai ver que ele não quer morrer. Ele quer que a dor acabe. E aos poucos ele vai ter prazer. Que foi o que Porque aconteceu. o mar, ele transmite endorfinas, né? Que também é um dos hormônios que ajuda, né? Aliás, são 4 hormônios que ajudam, né, a pessoa não se deprimir. Ocitocina, né? A endorfina, a dopamina e serotonina. E a endorfina você consegue no mar, né? Consegue nadando, consegue passeando, ouvindo música, namorando. Oh. Mas é ruim de um deprimido querer namorar. Ele nem se namora. É verdade, é Né? verdade. A gente não se olha no espelho, a gente não tem vontade realmente, não consegue. É muito impactante, é muito Você debilitante. chegou a fazer os exames pelo psiquiatra dos hormônios para ver se estava desequilibrado os hormônios? Fiz e ele disse que a minha depressão não era hormonal, não tinha fundo físico, né? Era totalmente emocional. Reativa, né? Né? Então, isso lá atrás. Depois eu não procurei mais o psiquiatra, porque, assim, bem ou mal, meu pai falava assim, você vai no oftalmologista, você sai de óculos. Óculos. Você vai no ginecologista, você sai de pílula. Você vai no Quem psiquiatra... procura, acha. Mas tem que procurar, Márcia, porque os profissionais estão aí para isso, né? Para ajudar. Não, com certeza. Eu E acho assim, super válido. eu estava numa situação, uma depressão tão braba dessa vez, que quando a última terapeuta que eu comecei a fazer a terapia, ela falou, olha, eu preciso que você passe por um psiquiatra, tá? Eu falei, não, eu não vou. Então você vai assinar um termo aqui que você se responsabiliza. Eu assino onde você quiser, o que você quiser, mas eu não vou. Então, mas aí depois ela viu, não, realmente você consegue. A gente percebe que você consegue. Eu não recomendo, nem deixo de recomendar. Eu acho que o que eu recomendo é autoconhecimento. É porque nem todo psiquiatra vai te receitar medicações. Ele vai fazer o exame e ele vai detectar se o caso é para medicação ou se ele vai te indicar para um psicólogo, ou se ele vai te indicar para fazer uma atividade física sem psicoterapia, mas é através do exame. O primeiro passo é o psiquiatra, né? Porque o psicólogo, ele não pode te tratar sem saber como é que está o seu organismo. Porque a gente sabe que a química cerebral, ela é alterada, né, com as emoções, né? Sim. E com os sentimentos.
E assim como os sentimentos e as emoções também alteram a química cerebral. E é onde a pessoa cai numa depressão. Então, precisa do diagnóstico, Márcia, para poder ver o que está faltando, né? E onde que você pode encontrar aquilo que está te faltando. É uma ajuda, né? Sim. Como digo, né? Como 26, 54, lá se vão quase 30 anos, né? Então, eu e a minha amiga depressão vamos seguir juntas, de mãos dadas, assim, convivendo em harmonia. Bem longe, bem longe. Mas, assim, é aquela amiga bacana que pode, que está ali sempre querendo ajudar, né? Está ali querendo, com a melhor das intenções, ajudar, mas que é melhor você deixar, manter ela longe. Ainda bem que ela dá sinais, né, que você pode combatê-la, Márcia, porque depressão, ela leva vidas, né? Depressão é um negócio muito sério. A gente acha que é uma tristeza, que é uma coisinha que vai passar, né, que é uma fase, mas a depressão, se ela não for tratada, ela vai aumentando, aumentando, ela pode virar aquela depressão psicótica, que a pessoa precisa até ser internada. Então, tem que ser tratada. Quando a pessoa tem aquele sinal, a pessoa já tem que combater, porque tudo que você combate no começo, você tem mais probabilidade de você vencer a guerra, né? Se você Sim. deixar o inimigo se apossar, fica muito mais difícil de você vencer a guerra, porque o inimigo vai se fortalecendo no seu organismo, na sua mente, né? Então, eu acho muito válido procurar um psiquiatra para ele fazer o diagnóstico e ele te encaminhar para o que vai precisar. Se for caso de remédio, só o remédio vai resolver. Se for um caso de psicólogo, o psicólogo resolve com a psicoterapia, né? E o remédio, ele tem que ser usado como, tipo, uma ajuda, não como uma coisa para sempre, né? É uma coisa que você pode até usar o remédio, como um remédio de febre. A febre passou, você vai, não precisa mais do remédio, né? É que eu tenho uma característica física, né? Que assim, eu sou alérgica a vários tipos de medicamento. E para você ter uma ideia, eu tomo um paracetamol, que é o analgésico mais fraco que existe no mercado hoje. E eu apago ali. Um paracetamol me derruba. Eu não consigo É porque produzir. quem não tem aquela tendência de tomar remédios, então o organismo, quando você toma qualquer coisa, o organismo reage muito rápido, né? Isso. Então eu opto, dessa vez, por exemplo, eu fiz uso de florais. Eu acho ajudou principalmente porque eu tive depressão e ansiedade, um nível de ansiedade. Eu não conseguia dormir e tive síndrome do pânico. É Então, porque vai floral, evoluindo. o floral foi imprescindível, né, para poder, além da meditação, Eu né, acho que a meditação. gente vai ter que marcar mais lives, porque a nossa live, olha, já está estourando. Não Tá bom. parece, não parece, né? Não parece, Vamos mas sim. já vai fazer uma hora. Oh, coisa boa. Passou muito E rápido. a Carla está aqui, a Carla Bacurau, obrigada. O Gilson também, Gilson Lima, obrigada. Esse é um tema, assim, a gente vai. Interessante seria ouvir outras pessoas, né? Com Tirando certeza. dúvidas, Vamos compartilhar falando. experiências, né, Márcia? Porque é diferente chegar aqui e falar uma teoria e chegar aqui e falar a experiência da pessoa passar por aquela situação. Eu acho que isso daí ajuda mais as pessoas do que eu chegar aqui falando as teorias, os tipos, isso e aquilo. É mais
interessante quando eu trago uma pessoa que passou por aquela situação e venceu ou está vencendo. Então, considere-se convidada para mais uma live, para a gente continuar. Eu vou sugerir que a próxima seja um homem. Eu vou falar com os amigos, porque tem também essa coisa de depressão, coisa de mulher. Não, tá? Todo mundo pobre, mortal, apesar de o padre Fábio foi um caso, né? Sim, o padre Marcelo foi. Se não tiver ninguém, homem, eu aqui, ter alguém que queira falar da sua experiência, de como passou, como venceu a depressão, né, da sua história com a depressão, estamos aqui, né, Lu? Todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Márcia. Eu vou deixar todos os teus contatos, tuas redes sociais, tá na descrição. E a gente se vê na próxima live. Ficou ruim o teu som agora. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.